Olá, vamos agora para a nossa última aula, aula 4, Levantamento Nacional de Informações Previdenciárias, Infopem. Então essa é uma iniciativa bastante importante para a organização das estatísticas, dos indicadores do sistema penitenciário. Nessa aula nós vamos trabalhar com esse Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, com a última edição. Essa última edição foi feita uma geral e foi feita uma para mulheres, especificamente para mulheres, mas como eu havia comentado inicialmente, o mais importante aqui agora é que a gente discuta a metodologia. Nós não vamos entrar, não faz parte do escopo do nosso curso, de fazer um aprofundamento dessas informações, desses indicadores. O que seria bastante interessante e desejável para um próximo curso, aproveitar os indicadores para fazer uma discussão, né, de todo o sistema penitenciário e também da questão de segurança nacional e eventualmente regional. E também o Observatório de Execução Penal e de Direitos Humanos também tem uma proposição de vários indicadores com relação à execução penal, direitos humanos, a questão penitenciária, naturalmente, e a questão de segurança. Então, eu vou apresentar agora o que cada um desses conjunto de indicadores pode oferecer e, naturalmente, que o trabalho conjunto dessas informações pode ajudar bastante na formulação de políticas públicas para o setor. Bom, então, o Infopem, desde sua implantação, o processo de coleta e análise de dados do Infopem foi continuamente aprimorado em um processo de valorização da cultura de análise de dados como uma ferramenta estratégica para a gestão prisional. Então, isso vem lá desde 2004 que se pensa nessa organização e os dados hoje estão mais organizados. Há um questionário base para a coleta de dados, há uma preocupação na manutenção da série histórica. Esse questionário precisa ser aprimorado, mas não se pode perder a série histórica. Então, a mudança ela tem que ser feita de forma muito, muito cuidadosa. Então, esses dados da Infopem, a metodologia utilizada, eles foram obtidos, coletados por meio de formulários estruturados, disponibilizados por meio de plataforma digital pelo DPEM. Estão disponíveis na internet. Quem quiser conhecer, né, tem acesso livre a esses questionários. A plataforma foi programada a partir da estrutura dos instrumentos de coleta utilizados, de modo a garantir a continuidade da série histórica de dados. Então, essa informação eu copiei lá do relatório, né, trouxe para cá, para dizer da preocupação, reforçar a preocupação com a manutenção da série histórica, porque aqueles dados que deixaram de ser coletados, a série histórica, né, virou realmente história, virou passado, né, e não terá muita mais utilidade para eventuais ações para o futuro. A estrutura de dados está assim estabelecida. Primeiro, dados gerais, qual é a população prisional brasileira, taxa de aprisionamento, presos por natureza da prisão e tipo de regime, e várias características. O questionário realmente é um questionário bastante longo, né, dos presos. Depois, os estabelecimentos penais, os tipos de estabelecimento, ocupação, vagas, taxas de ocupação, movimentação. Veja que todos esses aspectos são tratados no Infopem com indicadores. A partir daqueles indicadores é que se faz uma discussão sobre o funcionamento do sistema. Perfil da população prisional, faixa etária, etnia, cor, escolaridade, estado civil, pessoas com deficiência, estrangeiros, número de filhos, tipo penal, tempo de pena. 6. Gestão de serviços penais e garantias de direitos. Então, indicadores com relação a recursos humanos, direito à saúde, mortalidade, direito à educação, direito ao trabalho e
indicadores do Sistema Penitenciário Federal. Então, veja, esse é um relatório de indicadores. Então, relacionado com cada um desses tópicos, há uma série proposta de indicadores. Selecionei alguns para não deixar também a discussão só metodológica sem apresentar nenhum resultado da realidade brasileira. Então eu trouxe aqui o primeiro quadro, pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2017, que foi o último levantamento feito. Então veja, olha, o total da população prisional era de 726.354 pessoas. Do sistema penitenciário, 706 mil, e da Secretaria de Segurança e Carcerária, 19 mil. Então, se somar esses dois valores, dá o de cima. 706 mais 19 vai dar os 726. O total de vagas é 423.242 vagas. O déficit de vagas, 303.112. Com isso, nós podemos calcular ali taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a razão entre o total da população prisional, 726, dividido por 423, que é o total de vagas. Então, se dividirmos 726 por 423, dá 171, né, o que significa que vai dar 1,71, significa que nós temos uma ocupação de 171% das vagas. É uma situação, né, a ser pensada. O ideal era que nós tivéssemos uma população prisional menor do que o total de vagas, no mínimo, igual, pelo menos mais próxima. Eu vejo que se nós tivéssemos lá 800 e 400, essa taxa de ocupação seriam 200, é o dobro, teríamos o dobro, estamos perto disso. 171 é perto de 200, 200 é o dobro. Então, para cada espaço, teríamos 2 pessoas. E a taxa de aprisionamento, então, é um cálculo, né, que é realizado a razão entre o total da população prisional sobre a população, 100 mil. Então, para cada 100 mil pessoas, nós temos 349 presos. Então, esses são indicadores, né, que está aqui no relatório. Aqui tem uma evolução das pessoas privadas de liberdade de 1990 a 2017. Nós chegamos ali a 726. Veja que há um crescimento bastante grande, cresce mais do que o crescimento da população, o índice de crescimento. Essa aqui é a evolução da taxa de aprisionamento, então a relação entre a quantidade de pessoas presas e a população, né, também há um crescimento, então uma parcela maior da sociedade, né, está sendo encarcerada. E aqui, então, agora o observatório, algumas avaliações do Observatório de Execução Penal e Direitos Humanos. Ele é vinculado, esse observatório, às instituições de ensino superior e ao DEPEN Paraná, que é formado por professores, estudantes, graduandos, pós-graduandos e profissionais que, através de atividades de pesquisa, ensino e observação das instituições do sistema penal, trabalham para a cultura dos direitos humanos, liberdade das pessoas e os princípios e valores do Estado Democrático de Direito. Então, esse marco referencial eu tomei lá do documento do observatório. O observatório apresenta como dimensões da informação, primeiro, demanda, hábitos e opiniões, oferta, organizações e atividades locais, economia e segurança, formação, capacitação e execução, projeção estadual, nacional e internacional do sistema penal, marco legal e políticas públicas no sistema penal. Então, essas dimensões da informação, elas servem de norte. É com base nessas dimensões que serão calculados e propostos os indicadores. Então, nós vamos discutir aqui duas qualidades de indicadores, indicadores de participação em delitos e indicadores de opinião sobre delitos.
Então tem essa relação, no documento ele está discutido com mais detalhe. Então, indicadores de participação em delitos. Eu vou ler, só para nós darmos uma passada. Praticado em quais horários? Delitos mais praticados. Quantos participantes? Frequência da prática dos delitos. Modo de ação do delito. Delito organizado, planejado. Quantos participantes? Já tinha ali em cima, né? Locais dos delitos. Disposição para voltar ao delito. Características do delito. Delitos organizados por gangues. Opiniões dos praticantes. E aqui, sobre os delitos, os indicadores. Então, motivos para praticar o delito. Motivos para não praticar. O que mais gosta ao praticar o delito. Motivos para praticar. Motivo para fazer parte de uma gangue ou abandoná-la. Opiniões a respeito do delito praticado. Opiniões a respeito dos diferentes delitos e situações preferidas para praticar o delito. Então, esse conjunto de informações, ela está no documento do observatório. E aqui o observatório também divide os delitos por objetivos específicos. Então, seu objetivo é identificar os delitos por crimes violentos. Exemplo, crimes violentos que resultam em morte. Indicadores. Homicídio, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte, extorsão mediante sequestro seguido de morte, estupro seguido de morte, tortura seguido de morte, etc. E assim, então, há uma proposta para vários objetivos. Nós vamos passar aqui pelos objetivos, dar uma olhada rápida nos indicadores, está no documento, né, para leitura posterior com calma e análise. Então, analisar o tempo de serviço, conhecimento e comprometimento dos servidores. Contexto de formação e organização do sistema e propósitos intermediários do sistema penal. Veja, aqui tem algumas coisas interessantes. Valor médio dos salários dos servidores. Percentagem dos servidores por grandes áreas de conhecimento. Percentagem de tempo de serviço dedicados a P&D, pesquisa e desenvolvimento. Taxa média de dedicação de tempo dos servidores para capacitação. Mais, identificaram o nível de escolaridade dos detentos, formação do capital humano nas unidades prisionais, equidade e inclusão social. Tem essa série de indicadores relacionados ao curso superior, curso fundamental, a raça da população, educação básica e educação fundamental. Mais, indicadores com o objetivo de verificar as publicações sobre o sistema penal. Então, aqui são alguns indicadores. A percentagem de participação do Brasil nas publicações científicas em nível mundial. Então, esse chamamento para o desenvolvimento científico e tecnológico, ele não se dá somente na indústria propriamente dita aqui, né, nessa situação, né, há um chamamento para a participação de desenvolvimento de ciência, né, nessa nossa área. Identificar os gastos por detentos no sistema penal, por exemplo, financiamento e gastos com detentos. Qual é a percentagem do PIB que se gasta com detentos, gastos públicos, valor de subsídios públicos no sistema penal, gasto em P&D no sistema penal por unidades penais, quantidade de detentos para cada servidor, porcentagem de serviço com titulação, servidores com titulação de pós-graduação. E aqui, finalmente, né, eu separei aqui também, para chamar a atenção, a questão da redução do medo e da insegurança para uma melhor qualidade de vida dos servidores do DEPEN. E aqui alguns indicadores, esses são importantes para um estudo de exercício profissional. Indicadores de insegurança e qualidade de vida na residência, na família, no bairro, na vida pública, em áreas públicas, na escola, no trabalho, de dia e de noite. É importante que trazer informações de qualidade auxiliam
ao gestor, auxiliam ao formulador de políticas públicas mais elementos para que possa, né, realizar uma política pública que satisfaça a sociedade, né, e que satisfaça também aquelas pessoas responsáveis pelo sistema prisional, pelo sistema penitenciário. É fundamental. Muitas vezes os questionários são bastante extensos, mas, como eu havia comentado, a modificação desses questionários tem que ser feita com muita prudência, para que não se perca a série histórica. Nós estamos passando por essa discussão com relação ao censo 2020, que faremos ano que vem no Brasil, que vai envolver também questões de segurança. Não podemos perder informações, né, lá do passado, porque o que nós não perguntarmos agora, como eu falei, a informação do passado vira história. Ela não serve mais para fazer projeções de melhoria para frente. Bom, espero que o curso de indicadores tenha cumprido o seu papel, que foi o de apresentar metodologias de construção de indicadores, cuidados que nós devemos ter para a construção dos indicadores. Fiz questão de, na segunda aula, fazer uma leitura da história brasileira, claro que simplificada, através de indicadores. Ela poderia aumentar, poderíamos colocar mais elementos ali para compreender melhor a história da evolução do nosso país. Mas o uso de metodologia quantitativa, ela pode auxiliar e muito na análise dos problemas sociais, dos problemas econômicos, e que devem ser aproveitados pela sociedade, uma vez que essas informações, né, estão disponíveis. Espero que tenham aproveitado, né, e desejo para vocês um bom estudo.